A gente sabe que o Adrian Newey é um senhor engenheiro, designer de carros de corrida, não é mesmo? Mas de onde que o Newey veio? Como ele se tornou essa lenda do automobilismo mundial, especialmente da Fórmula 1? Pois é hora da gente saber isso agora, em mais uma edição do Boteco F1 História. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Silverly. Olha que camiseta linda da Red Bull Racing para falar do Adrian Newey, né? Para ter uma camiseta como essa, ou do seu time ou piloto favorito, é só entrar na TSO Store, o link está aqui na descrição do vídeo, tsostore.com.br. O Adrian Newey nasceu no dia 26 de dezembro, olha só, pertinho do Natal, um dia depois, de 1958. Tinha como pai o Richard Newey, que trabalhava como veterinário, cuidando dos animaizinhos. Já a sua mãe, a Edwina, era motorista de ambulância. E para você ter ideia, foi motorista de ambulância durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só que heroína, né? O Newey já mostrava que era um menino bem estudioso e bem talentoso, mas mesmo assim fazia das suas travessuras, afinal, né? Quem nunca? Para você ter ideia, o Newey uma vez foi transferido de uma escola para outra porque ele quis ver o quão alto os alto-falantes da escola iriam. E por causa disso, né, a gente sabe, som é propagação de onda, ele acabou destruindo algumas janelas e vidraças da sua escola e por isso foi transferido de uma para outra. Uma curiosidade interessante, você conhece o Jeremy Clarkson? Eu acho que se você é cabeça de gasolina, você conhece, né? Ele apresentou durante muitos anos o programa Top Gear e hoje tem o Grand Tour na Amazon. Então, ele foi colega de classe do Adrian Newey. Olha só aí como o mundo é pequeno, né? Nascido em 58, em 1980, o Newey se formou em aeronáutica e astronáutica na Universidade de Southampton. E é aqui que o destino do Adrian Newey com o Brasil eles se encontram. Porque você sabe, né? A gente já falou da equipe Fittipaldi, que foi criada pelo nosso querido Emerson e pelo Wilson Fittipaldi, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. A Fittipaldi tinha um mago dos desenhos de carros naquela época, que era o Harvey Postlethwaite, e o Newey trabalhou com ele em 1981 na Fittipaldi. Aí no mesmo ano ele foi para Marte, onde trabalhou na Fórmula 2 como engenheiro de corridas do Johnny Cecotto. E nessa época ele já tinha desenhado um carro chamado de Marte GTP, que ganhou a INSA GTP. Em 84, o Newey vai trabalhar nos Estados Unidos para uma equipe chamada True Sports, para um amigo que ele tinha, chamado Bob Rahal. O Marte 85C que o Newey desenhou, ganhou o campeonato da kart com o Al Unser Jr. em 1985. Claro, além de vencer as 500 milhas de Indianápolis. Olha só que interessante. Em 86, o modelo seguinte, 86C, também ganhou as 500 milhas de Indianápolis e venceu o campeonato mundial da kart. O Newey tinha desenhado o carro, mas estava trabalhando ativamente como engenheiro de corridas do Michael Andretti, numa equipe chamada Krakow. Com todo esse sucesso lá nos Estados Unidos, não ia demorar muito para a Fórmula 1, né? Falar, ó, esse menino aí é bom a gente chamá-lo. E foi em 1986 que a Lola, lembra dela? Chamou o Newey para trabalhar com ele. Só que não deu nem tempo, porque a Lola faliu no final do ano. Então, em 1987, ele continuou nos Estados Unidos trabalhando para Newman Haas. Mas a Marte, né, que já tinha trabalhado com o Newey várias vezes, falou, não, ô Newey, vem para cá, vem para a Europa que eu acho que vai dar bom para você. O Marte 881 de 1988 foi assinado pelo Newey.
E o carro foi até bem competitivo. Ivan Capelli, por exemplo, chegou na segunda posição no GP de Portugal e até liderou o GP do Japão por um período de tempo. Em 1990, a March foi vendida e passou a se chamar Rittenhouse. É esse carro aí que muita gente ama, né? A pintura e tudo mais. Na França, o Capelli chegou na segunda posição, mas a par disso o ano foi bem fraco, sem maiores conquistas da equipe. Aí, durante esse ano, a Rittenhouse tinha novos donos e o Newey não se dava muito bem com esses caras, tanto que inclusive o Newey saiu falando que uma equipe que era administrada por contadores nunca iria dar certo. Com todos esses desenhos mostrando grande competitividade, é claro que o Newey não iria ficar desempregado, né? Pois é. Foi aí que uma equipe poderosíssima que tinha ganhado muitos campeonatos nos anos anteriores e iria dominar a Fórmula 1 nos próximos anos, chamou o Newey para trabalhar com eles. É óbvio que eu estou falando da Williams. Ao lado do Patrick Head, o primeiro carro que o Newey desenhou foi o FW14 de 1991. O carro até era competitivo, mas quebrava demais. Aí, em 1992, a equipe introduziu o FW14B. As Williams, eu quase nem as vi depois de 2 voltas. Com os outros carros eu consegui me aguentar, daria para segurar o 3º lugar, desde que o carro funcionasse até o final. Mas as Williams estão no outro planeta e pra gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito, não só a confiabilidade, mas a velocidade. E esse sim era uma máquina. O Nigel Mansell ganhou o título de 1992 sem maiores problemas. Em 1993, o Alain Prost veio guiar pela equipe e mais uma vez um carro que dominou totalmente a categoria, com o Prost ganhando o seu último título mundial. Nessa fase da Fórmula 1, um piloto que estava sempre mostrando que era muito talentoso, mas que não tinha mais um carro para brigar pelo título, era o Ayrton Senna. Tanto que muitos dizem que o campeonato de 1993 do Senna foi um campeonato fenomenal. Eu particularmente também acho isso. Ele já poderia ter guiado pela Williams em 93, mas as coisas não deram muito certo assim, mas isso é assunto para outro vídeo. E nos bastidores, uma guerra. Mansell, campeão naquele ano, anunciou que estava a Fórmula 1 porque a Williams queria colocar Senna no seu lugar, correndo de graça. E ele perdeu o bonde. O trem passou para ele. E mesmo com ele saindo da equipe, não quer dizer que eu vá correr na Williams, absolutamente, porque a minha entrada na Williams não estava ligada a ele. Minha entrada na Williams estava ligada ao Prost. O francês negou que tivesse vetado o nome do rival. A razão é ele. A razão é que ele tem um contrato assinado e nesse contrato tem uma cláusula que veta a minha entrada na equipe. Isso é preto no branco, assinado com o nome dele. Agora, se ele não é homem o suficiente para pelo menos admitir isso, e assim como admitir por que ele não quer que eu corra, é um problema dele. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso que você pode assistir aqui. Quando o Prost sai da Fórmula 1 em 93, tudo fica livre e o Ayrton Senna vem guiar o carro de 1994 do Newey, que se chamaria FW15, mas as coisas não sairiam muito bem para o piloto brasileiro. Até 1993, os carros da Fórmula 1 contavam com muitos sistemas computadorizados. Por isso que eu falo que aquele tiozão que sempre fala antigamente que os pilotos guiavam de verdade, citando essa época da Fórmula 1, nessa época é que a gente tinha mais sistemas computadorizados nos carros da Fórmula 1. Então o carro de 93 e 92 da Williams contava com controle de tração, suspensão ativa e, inclusive, a Williams chegou a testar um sistema de câmbio que o piloto não precisava trocar as marchas também. Mas a FIA estava de olho naquilo, alguns pilotos já estavam, como alguns dizem, fazendo mimimi contra esses carros, e de 93 para 94 a FIA botou o pé, fechou a porta, bateu aquela madeirinha e falou, ninguém mais entra aqui, justamente nessa fase que o Senna foi para a Williams. Sem todos esses aparatos eletrônicos, o carro da Williams se tornou muito imprevisível e difícil de guiar.
arisco. E para ajudar, o Adrian Newey já contou no seu livro How to Build a Car que o modelo foi desenhado de uma forma que acabava criando stall numa região, que eu não vou falar sobre isso aqui porque já existe um vídeo sensacional do Carlos Del Valle, do Roda com Roda, que eu vou deixar linkado aqui para você assistir, porque que o carro de 94, especialmente antes das atualizações, era muito difícil e a risco de guiar. Nosso carro no momento tem alguns problemas que ficam maiores em pistas mais lentas e onduladas. Naturalmente, com o motor Renault, que tem uma boa potência, pistas mais velozes nos dão alguma vantagem sobre a Benetton, que é o carro mais competitivo do momento. Mas, por outro lado, os problemas que nós já identificamos no Brasil e aqui estão sendo trabalhados no momento na Inglaterra pela equipe, e eu espero que já em Imola a gente tenha algumas modificações no chassis que permitam então uma melhoria na performance do chassis. Digamos que é uma articulação da suspensão da frente com o aerodinamismo? Não, é uma combinação, é um conjunto de aerodinâmica e suspensão, mas é um problema que ocorre sempre quando se muda um regulamento drasticamente e os carros têm que ser modificados rapidamente. Existe um risco sempre muito grande de algum erro, e foi o que ocorreu para essa temporada de 94. Mas o campeonato é longo, o importante é que a equipe possa rever os pontos críticos do carro, colocá-los em ordem e ao longo das provas todas que ainda estão por acontecer, a gente poder extrair uma boa performance do Williams, do Renault, motor Renault, e competir para valer no campeonato. Mesmo lutando contra o carro, o Ayrton Senna ainda conseguiu marcar 3 poles nas 3 primeiras corridas, mas se envolveu em acidentes nas 3 provas. Tanto que, infelizmente, no GP de San Marino de 1994, o Ayrton Senna bateu e acabou perdendo a vida. Existem várias teorias do porquê o carro do Ayrton perdeu o controle na curva Tamburello. A gente não vai entrar muito em detalhe, o que a gente tem que falar é que o inquérito foi aberto contra a Williams e contra o Patrick Head, o Frank Williams e o Adrian Newey. Eles foram inocentados da primeira vez. Nos anos 2000, o inquérito foi reaberto e depois de 3 anos ele foi novamente encerrado. Ninguém foi punido. E o carro da Williams foi evoluindo tanto que o Damon Hill lutou pelo título mundial no final do ano, quando o Michael Schumacher, cometeu aquela atrocidade que inclusive eu já falei nesse vídeo aqui. O que importa é que a relação do Newey com a Williams começou a se deteriorar com o tempo. E aí o Ron Dennis bateu na porta e o Adrian Newey, no final de 1996, saiu da Williams e foi para a McLaren, onde começou a trabalhar em 1998. Na Fórmula 1, existe um termo chamado de gardening leave. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa do corpo técnico sai de um time para outro, ele precisa respeitar um tempo para que todo o trabalho que ele fez no time A fique desatualizado. E assim ele vá para o time B, teoricamente, sem levar informações privilegiadas. Isso é remunerado, obviamente, Então, em 98, o Newey trabalha para valer no carro da equipe daquele ano, ao lado do Neil Oatley. Aliás, em 1997, a McLaren terminou o ano vencendo a última corrida, o GP da Europa. A McLaren ganhou e chegou para 98 com a moral lá em cima, com o Adrian Newey trabalhando no carro. E cara, é o mago, Tem esse apelido de mago da Fórmula 1. A McLaren foi o carro a ser batido em 1998. E o Mika Häkkinen foi campeão mundial de pilotos e a McLaren foi campeã mundial de construtores. Em 99, o carro continuou competitivo, mas eu particularmente acho que se não fosse o Michael Schumacher bater e quebrar a perna em Silverstone, eu acho que o Schumacher teria sido campeão daquele ano. É que a Ferrari teve que apostar no Ed Irvine para lutar pelo título, não ia dar em nada. Tanto que eu acho que se fosse o Barrichello ali em 99, o Rubinho tinha sido campeão naquele ano, viu? Me diz você o que você acha disso, coloca aqui nos comentários. E aí, o que aconteceu? A Ferrari foi campeã de construtores, mas o Mika Häkkinen foi campeão mundial de pilotos. Os carros de 2000 e 2001 da McLaren também foram muito competitivos. O Häkkinen deixou a categoria, aí em 2002, 3, 4 e 5, a McLaren faz carros muito interessantes, Só que o Newey estava começando a ser namorado por uma fábrica que ficava, aliás, ainda fica, lá em Milton Keynes. Essa fábrica em Milton Keynes é da
Jaguar. Pelo menos era da Jaguar, que tinha comprado a Stewart, né, do Jack Stewart. A Jaguar queria o Newey na equipe. Há rumores de que o Nick Lauda que vetou a chegada do Newey para a Jaguar, a questão é que não deu certo. Só que a Jaguar foi vendida em 2005 e passou a ser a Red Bull Racing. Aí a marca austríaca foi lá e botou dinheiro no Adrian Newey e o trouxe em um contrato que, dizem os rumores, custou 10 milhões de dólares por ano. Isso naquela época. O Newey deve ganhar muito mais hoje em dia. Em 2005, 2006 e 2007 e 2008, esses anos, o carro da Red Bull nunca foi tão espetacular assim. Tanto que, em 2008, a Red Bull fechou o Campeonato Mundial de Construtores atrás da Toro Rosso, que é o time hoje, AlphaTauri, né? O time júnior. Hoje dizem que não é mais considerado time júnior, mas vocês me entendem, né? Na época era só uma equipe para trabalhar com os pilotos juniores que a Red Bull queria colocar na Fórmula 1 e não colocar direto na Red Bull Racing. Só que aí tivemos uma mudança no regulamento de 2008 para 2009. De 2008 para 2009, a FIA trocou o regulamento da categoria. Até 2008, os carros eram muito dependentes de aerodinâmica. Em 2009, os carros se tornariam menores e não teriam mais tanta dependência aerodinâmica quanto antigamente. O Newey, como um mago, foi para cima e conseguiu desenvolver um carro bem interessante que depois trabalharia com o difusor soprado, que inclusive eu já falei nesse vídeo aqui. Mas o Newey conseguiu trabalhar o carro, evoluir da melhor forma possível, tanto que a Red Bull terminou 2009 como vice-campeã, atrás apenas da Brown. E a equipe conseguiu 3 vitórias, na China, na Alemanha e na Inglaterra. E aí, como a gente sabe, veio 2010. Mesmo regulamento, e o carro evoluído, e não tinha mais a Brown, que se tornou Mercedes, a equipe de fábrica. Em 2010, 11, 12, 13, o Newey criou os melhores carros da Fórmula 1. O Vettel foi tetracampeão mundial com esses modelos. Em 2010, até o Mark Webber lutou pelo título mundial. O Sebastian Vettel era o cara que corria por fora, literalmente, naquele momento. E em 2013, já com o regulamento de 2014 chegando com os novos motores, aí que foi loucura mesmo. Muitos times desistiram da evolução e o Vettel ganhou 9 corridas seguidas, as últimas do campeonato, e se tornou tetracampeão mundial. Então a gente já vê que o Newey tem mais títulos na manga aí e se tornou o primeiro designer a ganhar títulos mundiais com 3 equipes diferentes. Em 2014, a Ferrari, mas é óbvio que a Ferrari em algum momento ia namorar o Adrian Newey. Rumores diziam que a Ferrari ofereceu 20 milhões de dólares por ano para o Newey começar a trabalhar pelo time. Mas não se sabe se a Red Bull cobriu essa oferta ou se o Newey não quis ir para o time. O que importa pra gente é que ele não decidiu ir para a Ferrari, ele continuou na Red Bull. E o carro sofreu muito com problemas de confiabilidade a partir de 2014, com os motores Renault e depois com os motores da Honda. Mas mesmo assim, a não ser em 2015, quando o time não ganhou nenhuma corrida, de 2014 até 2017, quando o carro, 2016, vamos dizer, que o carro da Red Bull não era tão competente assim, não era tão competitivo, ainda assim o time conseguiu vencer corridas. A partir de 2017, um novo regulamento, de novo bem focado em aerodinâmica, o carro da Red Bull surgiu novamente. 17, 18, 19 e 20, o carro da Red Bull conseguiu vencer corridas, mas nunca foi páreo realmente para os modelos da Ferrari, até em alguns momentos, e especialmente da Mercedes. Mas em 2021, o Newey voltou a ser campeão mundial, pelo menos de pilotos, com a vitória do Max Verstappen. Com todo esse currículo, é óbvio que a coroa britânica iria, em algum momento, dar um prêmio para o Adrian Newey. Em 2012, ele recebeu o Order of the British Empire, o OBE, que é uma premiação, um reconhecimento, melhor dizendo, pelos seus serviços
ao automobilismo britânico. Em 2010, o Newey foi convidado para ser diretor técnico do Gran Turismo. Inclusive, tem 2 carros da Red Bull lá que contam com os desenhos do Adrian Newey, né? 2 conceitos. O Red Bull X 2010 e o Red Bull X 2011. Em 2017, como eu disse, ele lançou um livro chamado How to Build a Car, que é uma leitura imperdível para todo cabeça de gasolina. Infelizmente, o livro não tem uma versão em português. E em 2021, durante as férias de verão da Europa, o Newey sofreu um acidente de bicicleta que obrigou os médicos a fazerem uma cirurgia na sua cabeça. O Newey, por causa disso, não foi em muitas corridas depois, obviamente, do acidente. Mas ele se recuperou muito, inclusive 10 dias depois já estava atrapalhando de forma remota no Grande Prêmio da Holanda. E depois voltou no final do campeonato para curtir o título mundial do Max Verstappen. Então, gente, curtiram saber um pouco da história do nosso querido Adrian Newey? É um mago, né? E é muito bacana conhecer a história de um cara e como ele chegou onde chegou. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o like e também se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, e considere ser um membro ou apoiador pra gente continuar fazendo esse conteúdo independente de Fórmula 1 aqui no Brasil. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, gente!